dia, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou gravar a aula aqui de introdução ao metabolismo e de respiração celular para vocês, porque a gente passou essa aula, só que a gente não conseguiu gravar, né? Então agora, tanto para os alunos que entraram depois e perderam, quanto para aqueles que querem assistir novamente, a gente vai deixar a aula gravada aqui para que vocês possam ter acesso a todas as aulas, tá bom? Então, primeiro, vamos definir o que é o metabolismo. Metabolismo ele é definido como um conjunto de reações químicas que acontecem em um organismo, seja ele um ser humano, seja ele um animal, uma planta, uma bactéria. Então, o metabolismo vão ser todas as reações químicas que vão ter diversas funções, mas a gente consegue dividir o metabolismo em duas funções principais: aquela de produção de energia e aquela de produção de moléculas. A fase de produção de energia ela é também chamada de catabolismo, enquanto aquela em que a gente vai produzir moléculas é a fase de anabolismo. Então, o metabolismo é dividido em duas etapas, duas fases. O catabolismo, em que vai degradar os nutrientes para gerar energia para o nosso corpo, e o anabolismo, que vai usar esses nutrientes para construir moléculas biológicas, que são as proteínas, os carboidratos, os lipídios e o DNA e RNA, tá? Aqui nessa figurinha está mostrando exatamente isso. As moléculas de alimento que a gente ingeriu entram aqui nas vias catabólicas do catabolismo e vão gerar aqui formas de energia, certo? E aqui as moléculas elas vão se tornar bem menores. E depois esses nutrientes eles vão entrar na fase de anabolismo para ser formadas novas moléculas que serão utilizadas pelas células, tá bom? Agora, para que uma célula ela vai utilizar energia ou onde que ela vai utilizar energia? A gente pode dividir aqui em três tipos de trabalho. O trabalho químico, onde a célula vai gastar energia para produzir suas moléculas. O trabalho de transporte, em que ela vai gastar energia para mover moléculas de um lado para o outro, para dentro ou para fora da membrana. E um trabalho mecânico, em que a célula vai se movimentar. Então ela pode se mover através de cílios e flagelos, pode ser células nossas, ou pode ser uma bactéria, por exemplo. A contração muscular de todos os nossos músculos do corpo, desde o coração até os vasos sanguíneos, o intestino e os músculos esqueléticos, vai gastar energia para que eles se contraiam, e também a movimentação dos cromossomos durante a divisão celular, tá? Tudo isso vai gastar energia, e essa energia ela é na forma dessa molécula chamada de ATP, adenosina trifosfato. Essa molécula se chama ATP, adenosina trifosfato, porque ela contém aqui 3 moléculas de fosfato. Cada P representa um fosfato. Então, como temos 3 fosfatos, essa molécula é chamada de adenosina trifosfato. Então, possui 3 fosfatos, é o ATP. Quando o ATP é quebrado, ou é hidrolisado, porque essa reação envolve água, olha só. Então, a partir da hidrólise do ATP, vai ser rompida essa última ligação aqui entre os fosfatos. Então, olha só, forma-se aqui uma molécula chamada de ADP, adenosina difosfato, porque agora só tem 2. E esse fosfato ele vai ser liberado aqui nessa forma de fosfato inorgânico, ele fica solto. Então, essa ligação aqui ela é rompida, fica de um lado ADP, que só tem 2 fosfatos, e o fosfato se solta. Durante essa quebra, libera energia. E essa energia é que as células utilizam para realizar os processos que a gente já viu, tá? Agora, a gente vai falar aqui do principal processo de geração de ATP que as células fazem, que é a respiração celular. Ela acontece principalmente nos organismos heterotróficos, como nós e todos os outros animais, como nos fungos, como em grande parte das bactérias. A respiração celular ela é representada através dessa equação química. Então a gente tem aqui uma molécula de glicose. Essa molécula de glicose, ela na presença de oxigênio, ela vai ser oxidada até gás carbônico, libera água e energia. Essa energia na forma de ATP que a gente já viu. Então olha só, a glicose ela é oxidada até gás carbônico e o oxigênio ele é reduzido até formar água, tá? Então a gente diz que a respiração celular é a oxidação da glicose. A glicose é oxidada para produzir energia. E a respiração celular ela pode ser dividida em 3 etapas: a glicólise, o ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. E a gente vai ver agora um pouquinho delas. Olha só aqui. Onde acontece cada uma das etapas? Isso é muito importante. A glicólise ela vai acontecer lá no citosol ou no citoplasma da célula.
Então aqui, olha só, está acontecendo a glicólise, a primeira etapa da respiração celular. Na glicólise acontece a quebra da glicose, tá? O nome glicólise é justamente esse. Lise é quebra e glico vem de glicose. Então a glicólise é a quebra da glicose, até formar aqui duas moléculas de piruvato. Esse piruvato vai entrar na mitocôndria, onde vão acontecer as outras etapas. Então, tanto aqui o ciclo do ácido cítrico quanto a cadeia respiratória acontecem nas mitocôndrias, só que em locais diferentes. O ciclo do ácido cítrico acontece na matriz mitocondrial, que é aqui esse espaço bem no meio da mitocôndria, tá vendo, olha só, nesse espaço aqui de dentro. Enquanto a cadeia respiratória vai acontecer nas cristas mitocondriais, que são essas dobras que a membrana possui, olha só. Todas essas dobras aqui são chamadas de cristas mitocondriais. Então a glicólise acontece no citoplasma, o ciclo de Krebs acontece aqui na matriz mitocondrial e a cadeia respiratória acontece nas cristas mitocondriais. Tudo bem? Essa figurinha aqui já está resumindo também em que nas três etapas são formadas moléculas de ATP. Só que a principal etapa na qual se forma a molécula de ATP é a última, que é a cadeia respiratória ou a fosforilação oxidativa. E agora a gente vai ver cada uma das etapas, o que acontece para formar o ATP. A gente vai começar vendo de trás para frente, porque assim fica mais claro por que acontece cada uma das coisas, tá? Então, olha só, a gente vai ver aqui já formando o ATP. Quem produz o ATP, certo? E como ele é produzido. Então, a gente viu que o ATP, quando ele for quebrado, ele vai liberar ADP e fosfato. Quando a gente vai produzir ATP, a gente faz a reação inversa. Então, olha só aqui, a gente tem uma molécula de ADP, que tem dois fosfatos, e aqui um fosfato inorgânico solto. Existe uma enzima lá nas cristas mitocondriais chamada de ATP sintase. Sintase porque ela sintetiza, ela produz ATP. Então a enzima ATP sintase ela pega ADP, fosfato e junta os dois produzindo uma molécula de ATP. Então, o ADP tem dois fosfatos, ela pega um fosfato inorgânico que está solto e junta formando um novo ATP. Então, é assim que é produzido. Quem produz o ATP? A ATP sintase. Onde ela fica? Nas cristas mitocondriais, tá? Aqui, olha só, é a membrana interna da mitocôndria. Então, ela está bem aqui, bem lá naquelas dobrinhas que a gente viu. Só que o que dá energia para essa enzima produzir ATP? Não pode ser ATP, porque se eu for gastar ATP para produzir ATP, no final eu não vou ter nenhum resultado líquido, né? Eu tenho que usar uma outra fonte de energia para que a enzima consiga produzir ATP. E que fonte que é essa? São íons de hidrogênio, H+, olha só aqui. O H+, ele está desse lado. E ele passa por dentro da ATP sintase, e quando ele passa pela ATP sintase, ela gira. E aí o ADP se liga aqui, o fosfato se liga do outro lado. Quando o hidrogênio passa e ela gira, ela junta o fosfato no ADP e forma uma molécula de ATP nova, certo? Então a ATP sintase ela funciona ali como se fosse uma turbina. Ela gira e quando ela gira, ela une o ADP com o fosfato, produzindo um novo ATP. Quem dá energia para essa rotação é o íon H+, que passa através dela. Tá? Só que por que ele passa através dela? As moléculas, naturalmente, e os íons também, eles se movem de onde estão mais concentrados para onde estão menos concentrados, tá? Esse é um processo chamado de difusão. É só você pensar assim, se eu tenho um ônibus lotado, as pessoas não querem entrar, elas querem descer do ônibus. Então aqui também, as moléculas e os íons, eles saem de onde está muito concentrado, de onde tem muito íon, para onde tem menos. E o hidrogênio, ele faz justamente isso. Aqui em cima, que é o espaço intermembrana, tem muito íon H+, tem muito íon de hidrogênio. Eles estão aqui em alta concentração e por isso eles tendem a passar para cá. Então, essa alta concentração promove a difusão de íons de hidrogênio para a matriz mitocondrial. E o hidrogênio, ele não passa pela membrana, ele não passa por outras enzimas, ele só passa pela ATP sintase. E quando ele passa, ele promove a produção de ATP.
Uma questão importante agora é a gente descobrir de onde veio o íon H+. De onde veio esse hidrogênio? Olha só aqui na figurinha, esse hidrogênio veio daqui, de uma cadeia de transporte de elétrons, ou cadeia respiratória, tá? Isso daqui é um conjunto de outras enzimas que vão bombear hidrogênio para cá. Naturalmente, normalmente, o hidrogênio ele é produzido aqui, ó, na matriz mitocondrial. Só que essa cadeia de transporte de elétrons vai bombear, vai jogar para cá o hidrogênio, tá? A gente vai ver isso na próxima imagem, que isso aqui é um conjunto de enzimas que vão bombear vários íons de hidrogênio para esse espaço intermembrana, fazendo com que aqui fique com alta concentração de hidrogênio e aqui fique com baixa, o que vai promover a difusão, como a gente já falou. Só que essas bombas, elas requerem energia. E a energia, como a gente já viu, não pode vir do ATP, porque no final não vou produzir nada se eu gastar ATP para produzir ATP. Essa energia ela vai vir através de elétrons. Esses elétrons que são transportados ou pelo NADH ou pela clorofila. Tá? Então, elétrons dão energia para as bombas bombearem hidrogênio para cá. O hidrogênio, então, passa pela ATP sintase, promove a sua rotação e ela produz ATP. Isso está resumido aqui desse lado. Tá? Existe um nome que a gente dá, que é importante vocês saberem, que é aqui a força próton-motriz, ou força próton-motiva. A força próton-motiva é esse gradiente que se forma de íons H+. O que é um gradiente? É quando você começa com muito e vai diminuindo até só um pouco. Então aqui se forma um gradiente, olha só, tem muito hidrogênio e vai até ter um pouquinho só aqui embaixo, tá? Esse gradiente ele é chamado de força próton-motriz. E ele é um gradiente eletroquímico. Ele é um gradiente tanto elétrico quanto químico. Por que é elétrico? Porque o hidrogênio ele tem carga positiva. E aqui dentro da matriz mitocondrial eu tenho cargas negativas. Então o hidrogênio ele é atraído para cá. Tá? Então a gente vai ter uma atração elétrica. E qual que é a parte química? A química é justamente que aqui eu tenho muito hidrogênio, tem muita concentração de hidrogênio, e aqui tem uma baixa concentração de hidrogênio. Então é uma diferença de concentração química, é um gradiente químico que se forma também. Tá? Se vocês lembrarem também, alta concentração de hidrogênio faz essa parte aqui ser ácida, enquanto aqui que eu tenho baixa faz ela ser básica. Então eu tenho uma atração aqui também em relação ao pH. Tá? Então, por isso que eu chamo isso de gradiente eletroquímico. Eu tenho uma diferença de carga, em que aqui tem muita carga positiva, aqui tem pouca. E tem uma diferença elétrica, porque aqui tem muito hidrogênio e aqui tem pouco. Isso promove a difusão de hidrogênio, que vai gerar, ao final, ATP. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha para aquela cadeia respiratória, aquele conjunto de enzimas que bombeiam hidrogênio. Então, olha só. Aqui eu tenho a membrana, o espaço intermembrana e a matriz mitocondrial. Nessa figura primeira, está mostrando aqui, olha só, como se fosse uma coisa só, mas na verdade é um conjunto de enzimas que formam aqui a cadeia respiratória, ou a cadeia de transporte de elétrons, tá? Olha só aqui o NADH chegando com os elétrons. O NADH doa os elétrons como energia elétrica, né? O NADH vem aqui, doa o elétron percorre todas essas enzimas, olha só, a linha azul é o caminho que o elétron faz. Então ele passa pela primeira, pula para cá, pula para essa, passa para essa, chega até o final e vai para a água. Durante essa passagem de elétrons, forma-se energia. E as enzimas usam essa energia para bombear hidrogênio. Ó, o hidrogênio está aqui, ele é bombeado para o espaço intermembrana. O hidrogênio está aqui, é bombeado para o espaço intermembrana. O hidrogênio está aqui, é bombeado para o espaço intermembrana, formando então um acúmulo de hidrogênio no espaço intermembrana, que depois vai promover a difusão para gerar ATP. O que é importante demais é vocês perceberem que aqui está o oxigênio. Por que a gente respira oxigênio? Por causa disso aqui, olha só. Pensa comigo. O elétron está entrando aqui na cadeia, ó. Ele passa na primeira enzima, pula para essa daqui, pula para essa daqui, é transportado por essa até aqui e chega no final dessa última enzima. Para onde vai esse elétron? Ele tem que sair daí.
Porque se ele ficar parado ali, vai entrar um outro elétron, vai passar, vai passar, vai passar, vai chegar até aqui, porque o próximo caminho está ocupado. Então esse elétron vai impedir que o outro continue andando, porque vai entrar mais um elétron, chega, chega, parou. Esse daqui vai chegar mais um e parou. E a cadeia respiratória vai parar. A célula vai morrer, porque não tem mais como ele gerar energia. A cadeia respiratória está congestionada. Os elétrons não estão circulando. O elétron que entra aqui no final, ele tem que ser removido para deixar a cadeia livre para o próximo ciclo. Então, esse elétron vai ser eliminado e capturado pelo oxigênio. Olha só, o elétron daqui se junta com o oxigênio e com o hidrogênio para formar água. Então, essa é a importância do oxigênio na respiração celular. É liberar a cadeia respiratória, tá? Até por isso que a gente chama o oxigênio de o último aceptor de elétrons. Aceptor é aquela molécula que recebe. Então, o oxigênio é o último aceptor de elétrons. É a última molécula que vai receber os elétrons para poder liberar a cadeia respiratória para acontecer de novo a respiração celular. Durante esse processo, se forma aqui água. Olha só que legal. Agora, a gente vai passar para outra etapa. Olha só aqui. Um resuminho, então, do que aconteceu nessa etapa na cadeia respiratória. Aconteceu nas crises mitocondriais, precisa de oxigênio, tá? Então, ela é uma etapa aeróbia. O que aconteceu? Né? NADH e FADH2 doam elétrons para a cadeia transportadora de elétrons. E durante esse processo, a gente vai gerar ATP, tá? Para cada NADH que vai doar elétrons, olha só aqui, né? O NADH está doando elétrons. Esses elétrons bombeiam hidrogênio, que no final esses hidrogênios vão passar pela ATP sintase para gerar ATP. Para cada NADH, a gente consegue produzir no final 2,5 ATP. Então entrou um NADH aqui, doou elétrons, bombeou hidrogênio, produziu 2 ATP e meio, tá? Só que existe uma outra molécula que também pode doar elétrons, que é o FADH2. É uma molécula muito parecida, tem a mesma função, só que ela vai promover um bombeamento menor de elétrons. Porque o NADH ele doa elétrons na primeira enzima. O FADH2 ele vai doar elétrons só para a segunda enzima, tá? Então ele não vai bombear esse primeiro hidrogênio. Quando o FADH2 doa elétrons, a gente vai ter um menor número de hidrogênio que foi bombeado. Consequentemente, a força protomotriz é menor e eu produzo menos ATP, tá? Então, ao final, o FADH2 vai gerar só 1,5 ATP, um ATP e meio, tá? Esses dados aqui, eles são mais recentes, porque até um tempo atrás dizia-se que o NADH produz 3 ATP e o FADH2 produz 2 ATP. A gente sabe que não é exato. O NADH produz 2,5 e o FADH2 produz 1,5, tá? Então, agora que a gente já viu aqui toda essa etapa da cadeia respiratória, a gente vai dar mais um passo para trás e descobrir de onde veio o NADH ou o FADH2. Eles não surgiram do nada, eles vieram de algum lugar. E vamos ver de onde eles vieram agora. Olha só que essa etapa é o chamado ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs tem a função de produzir NADH e FADH2, tá? Olha só aqui esse ciclo. Ele é um ciclo que é cheio de reações químicas. Todas essas moléculas vão passar por transformações para que no final sejam produzidos NADH e FADH2, tá? Todas essas reações, elas visam a oxidação dessas moléculas, tirar elétrons. Eu vou tirar elétron daqui e pegar no NADH, tá? Então, o NADH e o FADH2 são transportadores de elétrons. Eles pegam elétrons das moléculas para levar lá para a cadeia respiratória. Então, o ciclo do ácido cítrico, ele vai promover aqui a produção de um NADH, mais um NADH. Olha só, aqui até gera um ATP, mas é um só. Um NADH que ele produzir já vai gerar energia para produzir 2 ATP e meio. Então, a função do ciclo de Krebs não é produzir ATP, é produzir NADH e FADH2, que essas moléculas vão dar maior energia para produzir mais ATP, tá? Então, para cada volta do ciclo, a gente vai ter a produção de 3 NADH,
um FADH2 e um ATP, ou GTP, que é uma molécula bem parecida. Uma outra coisa que a gente tem que perceber aqui no ciclo de Krebs é que aqui a gente tem produção de gás carbônico. Lembra que a gente respira oxigênio e elimina gás carbônico. A gente viu que o oxigênio ele funciona como o último receptor de elétrons. E o gás carbônico que a gente expira, ele é produzido aqui, olha só, o gás carbônico. Esse gás carbônico é o que sai na respiração, tá? O que é importante também é vocês entenderem, vocês, na verdade, saberem só essa molécula aqui, ó, acetil-CoA, tá? Nenhuma das outras vocês precisam saber. O acetil-CoA, ele é um nomezinho que aparece até bastante. O acetil-CoA é a primeira molécula aqui que ela vai entrar no ciclo de Krebs. O acetil-CoA entra no ciclo de Krebs, é oxidado várias vezes para levar à produção de NADH e FADH2, tá bom? Olha só, resuminho. Acontece na matriz mitocondrial, não precisa de oxigênio, né? Não precisa, não tem oxigênio entrando aqui. Nesse processo, acontece a oxidação da acetil-CoA, que é a primeira molécula que entrou no ciclo de Krebs, e vai produzir, para cada volta, olha só, produz NADH, 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP. Só que aqui a gente está falando por molécula de glicose, porque a gente vai ver que esse processo vai acontecer 2 vezes para cada molécula de glicose que entrar, tá? Então ele vai ser duplicado aqui, ó. Aqui a gente está falando por acetil-CoA ou por volta do ciclo de Krebs. Mas para cada molécula de glicose vão ter 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP e 4 gás carbônico, tá? Fazendo aquela continha de que cada NADH produz 2,5 ATP, esses 6 NADH vão gerar energia para produzir 15 ATP. O FADH2 vai levar a produção de 3 ATP. Aqui a gente tem mais 2 ATP, então no final a gente já deu 15, 18, 20 ATPs produzidos para cada molécula de glicose, tá? Agora olha só, vamos descobrir de onde veio o acetil-CoA. De onde veio essa molécula que entra no ciclo de Krebs? Essa molécula de acetil-CoA veio de uma molécula chamada de piruvato. O piruvato, que está lá no citosol, lá no citoplasma, ele entra na mitocôndria. Durante esse processo, libera mais gás carbônico que vai sair pela respiração. Eu produzo uma molécula de NADH que vai para a cadeia respiratória. E o piruvato é transformado em acetil-CoA. Tá? Aqui vai se juntar no piruvato uma molécula chamada coenzima A. E por isso que ela chama acetil-CoA, acetil-coenzima A. Tá? Olha só, oxidação do piruvato. Na matriz mitocondrial, não precisa de oxigênio. Acontece o quê? Oxidação do piruvato até acetil-CoA. Para cada molécula de glicose também que entrar, não é de piruvato, é de glicose, então é o dobro. O que vai produzir 2 acetil-CoA, 2 NADH e 2 gás carbônico. Esses 2 NADH geram mais 5 de ATP. Agora, de onde veio o piruvato? Olha só aqui. A gente tem 2 moléculas de piruvato aqui no final e elas surgiram da glicose. É por isso que o ciclo de Krebs e a oxidação do piruvato, a gente vai contar o dobro para cada molécula de glicose. Porque a glicose ela é quebrada ao meio e produz 2 piruvato. Então, um piruvato vai formar um acetil-CoA que vai no ciclo de Krebs uma vez. O outro piruvato gera outro acetil-CoA que vai de novo no ciclo de Krebs. Então, a produção de ATP vai ser dobrada, certo? Por isso que a gente faz a conta de 2 vezes para cada molécula de glicose. Então, olha só. Durante essa etapa, que é a glicólise, a glicose é quebrada em 2 moléculas de piruvato. Olha só o resultado aqui. Glicose produz 2 piruvato. Nesse processo, vai gastar ATP, gasta energia para acontecer essa reação. Gasta 2 moléculas de ATP. Só que no final, eu produzo 4. 1, 2, 3, 4. Então, o meu resultado líquido é 2 ATP. Porque eu gastei 2, só que ganhei 4. São 4 menos 2. Meu resultado líquido é aqui, olha só, de 2 moléculas de ATP. Tá? Eu também produzo durante esse processo 2 NADH, que vão lá para a cadeia respiratória para gerar mais ATP. Tá bom? Agora, de onde vem a glicose?
da nossa alimentação. A gente come o carboidrato é digerido até a glicose. Então a gente viu aqui uma visão geral de toda a respiração celular. Olha só, resumindo da glicólise, acontece no citosol, não precisa de oxigênio, tá? Acontece a oxidação da glicose até duas moléculas de piruvato. Produz 2 piruvatos, 2 ATP e 2 NADH, que gera mais 5 de ATP lá na cadeia respiratória. Então vamos revisar agora na ordem correta dos eventos, onde ela acontece desde o início até o final. Então você comeu ali um carboidrato, esse carboidrato é digerido no seu intestino até produzir glicose, a glicose é absorvida, cai no sangue, vai para todas as células, entra na célula e vai passar pela glicólise. A glicólise é a etapa em que vai quebrar a glicose até 2 piruvato. Acontece no citoplasma, não precisa de oxigênio. Produzir 2 piruvato, esses piruvatos vão ser oxidados até acetil-CoA. Nesse processo, eu gero 2 acetil-CoA, gero 2 NADH e gero gás carbônico. Esse acetil-CoA produzido, ele vai entrar no ciclo de Krebs. E aí vai passar por todas as reações para que no final eu gere, para essa molécula de glicose, que gerou 2 piruvato, 2 acetil-CoA, o ciclo vai girar 2 vezes. Então eu produzo aqui, ó, 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP e produzo mais gás carbônico, certo? E agora, para onde vão essas moléculas de NADH e FADH2 formadas aqui no ciclo de Krebs, formadas na oxidação do piruvato e formadas durante a glicólise? Todo esse NADH e FADH2 vai para a última etapa, que é a cadeia respiratória, nas cristas mitocondriais, que precisa de oxigênio. Então, essas moléculas, esses transportadores de elétrons, chegam na cadeia respiratória, doam seus elétrons, os elétrons fazem a cadeia respiratória bombear hidrogênio, o hidrogênio fica em alta concentração no espaço intermembrana, eles se difundem pela ATP sintase e fazem ela girar, produzindo ATP. No final, cada NADH produz 2,5, cada FADH2 produz 1,5 ATP, certo? Então, qual vai ser a produção final de ATP? Olha só. Glicólise vai gerar 2 NADH, que vai virar 5 ATP. Na oxidação do piruvato, mais 5 ATP, já deu 10. Ciclo de Krebs, ele vai gerar aqui, ó, 6 e 2 FADH2. Então, aqueles 10 com mais 15 vai dar aqui 25, 26, 27, 28 moléculas de ATP, certo? Agora a gente soma aqui, ó, 29, 30, 31, 32 moléculas de ATP são produzidas ao final da oxidação de uma molécula de glicose. Tá? Vamos contar de novo, olha só. Contando o ATP que já foi formado. Então, a gente tem 2, 3, 4. Agora, contando o NADH e o FADH2. Então, aqui 4 mais 5 dá 9. 9 com mais 5 dá 14. 14 aqui com mais 3 dá 17. 17 com mais 15 dá 27, 32 moléculas de ATP produzidas ao final, tá? Olha só aqui, isso aqui é um resumo de todos os processos que acontecem na respiração celular. Então, olha só, está entrando aqui, ó, moléculas provenientes de alimentos vindos do citosol. Então, piruvato e ácidos graxos, eles são produzidos pela oxidação aqui da glicose, tá? E aqui pela beta-oxidação. Então, os ácidos graxos, eles vêm das gorduras, tá? É importante a gente falar que a gente estudou respiração celular vendo a glicose. Só que a glicose, ela é a molécula principal, ela não é a única da nossa alimentação. A gente produz energia através de gorduras, que são aqui os ácidos graxos. A gente também produz energia a partir de proteínas, que vão ser digeridas até aminoácidos, e os aminoácidos vão entrar na respiração celular, tá? Em diferentes etapas. Aí tem tudo básico, que é só a glicose. Então a glicose entrou aqui em piruvato, o piruvato entra na mitocôndria e vira acetil-CoA. Quando a gente está falando de gordura, o ácido graxo entra na mitocôndria e também vai virar acetil-CoA, por um processo diferente da glicólise, mas vai virar acetil-CoA.
Agora o acetil-CoA entra no ciclo de Krebs, olha só, que produz gás carbônico, o gás carbônico sai da célula. Durante o ciclo de Krebs, eu produzi NADH. O NADH doa elétrons para a cadeia respiratória. Esse elétron ele vai se juntar com o oxigênio, ó, que entrou na célula, para produzir água. E ele é o último receptor de elétrons para liberar a cadeia respiratória. Então, aqui, quando o elétron passou, ele deu energia para bombear hidrogênio. O hidrogênio fica em excesso aqui no espaço intermembrana e tem que entrar por onde? Pela ATP sintase. Quando ele entra, ele gira e promove que o ADP e o fosfato se liguem, produzindo nova molécula de ATP, que vai ser usada como fonte de energia, certo? Então, a gente tem uma visão geral aqui da respiração celular. Eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado. E eu vou colocar essa aula lá. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem a qualquer hora, tá bom, gente? Então, um bom dia para vocês e até mais.